Boa tarde, pessoal. Estamos aqui já, hoje é dia 13/1, né? Eu já estou gravando a aula, né? E estamos iniciando mais uma aula de hidráulica para a turma Agronomia 181. Temos aí 7 alunos online, né? Vamos dar início, né, a essa aula de hoje, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu creio que sim. Pelo que eu estou podendo observar aqui, está tudo ok, né? O áudio deve estar bom, né? O áudio deve estar ok. Beleza, Arthur. Pessoal aí que está respondendo, né? Bom, boa tarde a todos, né? Marcirene, todos aí que estão online, né? Vinícius, Daniele, Bárbara, Arthur, Marcos Paulo, Marcirene e Evandro, né? Que eu estou vendo aqui na tela. Não sei se tem mais alguém, né? Bom, o pessoal que for chegando aí vai entrando, né, na sala, né? Bom, é o seguinte, gente. Eu já vou compartilhar com vocês aqui a tela. Estamos compartilhando a tela aqui, né? E boa tarde a todos, né, que estão chegando. Então, vamos compartilhando aqui a tela, né? Bom, então vamos lá. Eu já entrei na página aqui do AVA, né? Vamos entrar aqui na disciplina hidráulica. A disciplina hidráulica, né? Vamos ver aqui. Vamos entrando aqui, né? Bom, então o que acontece? Nós temos aqui, né, primeira semana, segunda, né, de 7 a 11/12 de 2020, terceira semana de 14 a 18/12, quarta semana de 5 a 8 de janeiro, né? Eu coloquei algum conteúdo aqui, né, sobre o teorema de Stevin e princípio de Pascal, exercícios de revisão sobre lei de Stevin e Pascal, manômetros e manometria, né? Eu deixei aqui uma aula gravada em outra oportunidade sobre o assunto que eu gravei, né, sobre manômetros e manometria. Ficou à disposição aqui, está à disposição de vocês, né? E hoje, né, nós estamos na semana do dia 11 ao dia 15/1, de 11, né, a 15/1, nós temos aí, né, uma atividade avaliativa aqui, ó, tá? Então, vamos primeiro falar dessa atividade avaliativa. Vocês fizeram até agora, de atividade avaliativa, uma atividade, né? Foi a pesquisa sobre aplicações práticas das leis de Stevin e Pascal. Vocês fizeram essa atividade aí. E agora tem mais uma, que é essa atividade aqui, ó, a hidráulica e a irrigação, tá? O tema é esse aí, né? Vamos ver. Eu acho que já tem gente que já enviou aqui, deixa eu ver. Não sei se tem gente que já enviou. Tem 2 pessoas que já enviaram, 2 alunos já mandaram aí, né? Então, o que vem a ser essa atividade, né? A hidráulica e a irrigação. Atividade avaliativa, vocês vão fazer, né? Vocês vão pesquisar aí na internet, né? O assunto, a hidráulica e a irrigação, né? Como diria? O que existe de comum entre as duas ciências, né? Entre as duas atividades, a hidráulica e irrigação. Associação entre as duas, né? Vocês vão pesquisar isso aí, tá certo? Então, nós temos aí, até a entrega vai ser até o dia... Entrega até o dia 18, né? Entrega até o dia... Eu estendi um pouquinho o prazo, até o dia 18 de janeiro, às 23h59, tá? Então, a entrega vai ser até o dia 18 de janeiro,
é às 23h59. Tá bom? Então, vocês ainda têm 5 dias e 10 horas para fazer a atividade e enviar, né? Como eu sempre peço, né? E na maioria das vezes o pessoal não. Algumas pessoas, né? Vamos ser mais justos, né? Algumas pessoas não levam em conta isso e deixam para entregar a atividade no último dia, né? Aí tem problemas, né? Apresenta algum problema, às vezes a internet dá algum problema, o AVA está com problema, e aí fica sem ter como mandar a atividade, depois aí eles ficam entrando em contato comigo para poder ver se tem como mandar depois. Então, não existe essa possibilidade, tá? Então, vocês têm aí até o dia 18 de janeiro, vocês têm 5 dias para fazer a atividade. Aí eu sugiro, né? Eu sugiro que vocês não deixem para mandar no último dia, né? Mandem antes. Procurem fazer e enviar antes para não ter problema com algum problema de internet, problema do AVA, né? Alguma coisa assim. Então, não deixe para a última hora, não deixe para entregar no último dia, não, que dá problema, né? Várias pessoas já tiveram problema aqui e depois a gente fala que não vai receber fora do prazo, a gente fica de ruim na história, né? Mas a história a questão é essa, vamos fazer e mandar com antecedência, né? Bom, a formatação da pesquisa é a formatação tradicional aí que eu sempre peço, né? Aquela formatação normal, né, que vocês estão acostumados comigo aí, né, de fazer, né? Não tem nenhuma, nada de diferente, não, né? Bom, nós vamos falar hoje, gente, o assunto de hoje é exatamente, né, nós falamos sobre Stevin e Pascal, né? Falamos sobre Stevin, falamos sobre Pascal, e agora nós temos aqui a lei de Arquimedes, né? Pelo meu cálculo aqui, essa aula deve acabar mais cedo um pouquinho, tá? Essa aula deve acabar mais cedo um pouquinho pelo meu cálculo aqui, mais ou menos, né? Deve terminar um pouco antes, tá? Bom, então, essa lei de Arquimedes, né? Essa lei de Arquimedes, que é o assunto de hoje, é um assunto, né? Que vem de encontro também a uma outra apresentação que eu vou passar para vocês, que é a flutuação e empuxo, né? Flutuação e empuxo, né? Que é um outro assunto que está relacionado também. Está relacionado, na verdade, com a lei de Arquimedes, né? Então, quando a gente entra aqui em lei de Arquimedes, ó, vamos clicar aqui em lei de Arquimedes 1. Vamos ver se vai abrir aqui, né? Aí a gente entra aqui nesse slide share, slide share. No slide share, aí você clica aqui, né? E tem aí, né, esses slides aí dessa casadasciências.org, né, publicados sob uma licença de Creative Commons, né? Nós vamos abordar o assunto. Esses slides, pela linguagem que é utilizada nos slides, foi produzida com português de Portugal, né? Então tem algumas diferenças aí, inclusive de termos, né? Termos diferentes que eles usam. Então deve ter lá português de Portugal nessa apresentação. Como não tem jeito, né? Pelo menos eu não sei, né? É uma limitação minha, né? Eu não sei capturar os slides e modificar, então eu preferi deixar os slides do jeito que eles estão originalmente, né? No próprio site que eles estão. Então vamos lá. Então aqui, empuxo e a lei de Arquimedes. Né? Em Portugal eles chamam de impulsão, né? Em Portugal eles usam o termo impulsão. Então, onde falar impulsão, até o final da apresentação, onde falar impulsão é empuxo, tá? É empuxo. E nós vamos usar a outra apresentação também para poder complementar o conteúdo aí que vocês têm sobre esse assunto.
Então, o empuxo e a lei de Arquimedes. Vamos lá. Então, ó, nessa unidade vais aprender. Então, é em português de Portugal, né? Claro. Por que é que uma pessoa flutua mais facilmente na água do mar do que na água doce de uma piscina? Né? Por que uma pessoa flutua mais facilmente na água do mar do que na água doce de uma piscina? Por que é que um navio que pesa muitas toneladas flutua e uma pequena esfera metálica não flutua? Né? Por que flutuam no ar os balões de ar quente? Balões de ar quente, né? E como funcionam os submarinos? Então, ele procura, né, trazer essas informações, né, para a gente procurar resolver e responder essas questões aí. Então, a lenda de Arquimedes, né? O Arquimedes, que viveu entre 287 a.C. a 212 a.C., é o físico matemático grego, né? Que viveu em Siracusa, na Sicília, né? Que se deve à descoberta da força de empuxo. Reza a lenda que, por volta do século III a.C., o rei Hieron da Siracusa havia encomendado uma coroa de ouro para homenagear uma divindade que supostamente o protegera nas suas conquistas. Entretanto, foi levantada a acusação de que o ourives o enganara, misturando o ouro maciço com prata na manufatura da coroa. Ele misturou ouro com prata, né? Para descobrir a verdade, Hieron pediu a ajuda de Arquimedes. Então, a sua tarefa seria descobrir, sem danificar o objeto, se a coroa era 100% em ouro ou se continha uma parte feita de prata. Né? Então, o Arquimedes foi solicitado, né, para essa atividade aí, para essa situação. Como é uma lenda, né? É uma lenda, né? Isso aí, né? Então, é algo que é contado, né? De geração em geração. Então, vamos ver. Certo dia, Arquimedes terá descoberto a solução para o problema enquanto tomava banho. Então, ele descobriu, né, a solução para o problema enquanto ele tomava banho. Vocês devem estar ouvindo um barulho aqui, gente, mas é uma maquita aqui que está funcionando do lado aqui. O pessoal está mexendo com construção do lado. Então, infelizmente, né, a gente tem que tolerar esse barulho, né? Fazer o quê, né? Tem outro jeito, né? Então, vamos deixar assim mesmo, né? Vamos levando. Então, o Arquimedes, então, teria descoberto a solução do problema enquanto ele tomava banho. Ora, Arquimedes, de quem se diz que era muito distraído, ficou tão entusiasmado com a sua descoberta que saltou da banheira e saiu para a rua completamente nu, gritando Eureka, Eureka. Significa descobrir, descobrir, né? Então, a solução do problema levou a enunciar a lei de Arquimedes. Então, Arquimedes, né, estava dentro da banheira e veio na cabeça dele a solução para o problema que havia sido colocado para ele, né? E ele gritando lá, né, Eureka, Eureka, descobrir, descobrir, né, em grego, né? E isso levou o Arquimedes a enunciar a lei, chamada Lei de Arquimedes. Vamos ver como que é isso. Então, o que vem a ser isso, né, gente? Empuxo, né? Impulsão em português de Portugal e empuxo em português brasileiro. O empuxo, então. Então, o que fala essa lei aí, né? O que ela fala? Qualquer corpo mergulhado num fluido
Qualquer corpo mergulhado num fluido, líquido ou gás fica sujeito a uma força vertical no sentido de baixo para cima, exercida por esse fluido. Essa força designa-se por empuxo, né? No nosso caso, é representado pela letra E. É vetorial, porque é uma força vetorial, né? Ela tem direção e sentido, né? Então, aqui seria o E vetorial, aqui, ó. O E vetorial. Aqui. Além da Maquita, tem um cachorrinho que fica latindo, né? No horário da aula, né? Então, já deu para perceber que os dois estão mancomunados. A Maquita e o cachorrinho latindo no mesmo horário, né? Isso é muito bom, né? Bom, então vamos lá. O empuxo, então, que é uma força vetorial, né? Ele tem direção e sentido, né? No caso, ele é de baixo para cima, né? Ele é de baixo para cima, né? Ele tem a força de baixo para cima, o empuxo. Né? Então, o empuxo nos líquidos é muito maior do que nos gases, tá? O empuxo nos líquidos é muito maior do que nos gases. O empuxo nos líquidos, tá? Então, por exemplo, quando estamos dentro da água, parecemos ser mais leves, havendo a sensação de que algo nos empurra para a superfície da água. Então, todo mundo aí já deve ter entrado numa piscina, né? Ou no mar, ou na piscina, ou no rio, né? E aí, o que você observa quando você entra na água, né? Principalmente na piscina, que é uma água parada, né? Dá para você observar com mais propriedade. Quando você entra na piscina, você sente, parece que você está mais leve, né? Parece que o seu corpo está mais leve. Parece que o seu corpo está mais leve. Exatamente em função da força de empuxo, né? Que é essa força de baixo para cima. Nós temos o nosso peso e tem a força de empuxo. Então, tem a relação entre as duas forças, né? Que é o peso, né? E é o empuxo que vai ter essa conclusão final aí. Então, veja bem, qualquer corpo mergulhado em um líquido tem um peso inferior ao seu peso real. Então, aqui nós temos, né? Uma bola aqui, uma esfera, né? Uma esfera com um peso, né? Um determinado peso. A esfera está pendurada aqui numa balança, né? Aí o peso real dessa esfera é 2 newtons, né? Unidade de peso é newtons. Ou pode ser em quilograma-força também, né? Normalmente, no sistema internacional, em newtons. Então, o peso da esfera dado em newtons, 2 newtons. Agora, aqui nós temos uma outra situação, né? Supondo que essa esfera está, né? Essa esfera está mergulhada num líquido, né? Supondo que essa esfera está mergulhada num líquido, se eu colocar uma balança aqui, ó, e colocar essa esfera presa na balança aqui, eu vou pesar, eu vou ter um peso aqui e vai dar, por exemplo, 1,8 newtons, vai dar um peso menor, né? Por que isso? Por que existe essa diferença de peso aí, né? Eu creio que vocês estão me ouvindo bem e vendo aí a projeção, né? Sim. Ok, né? Beleza. Então, depois vocês vão poder acessar essas aulas. Eu tô devendo para vocês algumas aulas, gente, no YouTube, mas eu vou colocar tudo em dia, tá? Peço aí um pouquinho de paciência de vocês. Algumas aulas estão ainda, elas estão salvas no meu Drive, né? Google Drive. Eu tenho que passar elas para o YouTube, né? Tem que passar para o YouTube e depois jogar o link na página da disciplina. Não preocupa não que está tudo ok lá o link já está no meu e-mail, é só eu fazer o download, né?
do Google Drive e depois jogar pro YouTube. Bom, então o que acontece? Por que deu 1,8, né? Deu um peso menor, né? Chamado peso aparente. Peso aparente. É porque existe a força de empuxo, né? Olha só aqui, ó. Essa setinha preta está representando o empuxo, né? Nosso caso é de letra E, né? Aqui eles chamam de impulsão, né? Em Portugal, mas aqui é empuxo, letra E. Então, o empuxo, ele é vertical de baixo para cima. E o peso é sempre, 100% das vezes, o peso é sempre vertical de cima para baixo. Tá? A força-peso, ela é vertical, ela é vetorial também, né? Uma grandeza vetorial. Ela é vertical de cima para baixo, vertical, né? E o empuxo é vertical de baixo para cima. Então, como eu tenho um peso de 2 newtons, né? E eu vou ter um empuxo aqui de 0,2 newtons. Então, 2 newtons menos 0,2 vai dar 1,8 newtons. O peso aparente, então, vai ser menor do que o peso real, né? Então, é aquela história que eu falei para vocês, né? Quando você entra na piscina, você tem a sensação de que seu corpo está mais leve, né? Dá a sensação de que o seu corpo está mais leve. Exatamente em função do empuxo, né? O empuxo dá essa sensação, essa falsa sensação de que você está mais leve, devido à força do empuxo. Então, o peso aparente é igual ao peso real, né, o peso verdadeiro, menos o empuxo. Tá? Esse aí é o princípio de Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes. Então, qualquer corpo mergulhado no líquido tem peso inferior ao seu peso real. Esse peso designa-se por peso aparente do corpo. O peso aparente é a resultante de duas forças com sentidos opostos. O peso real, que é o vermelho, né? E o empuxo, que é o preto. O vermelho menos o preto vai dar o verde, né? Vermelho menos o preto dá o verde, que é o peso aparente. Peso aparente. Então, parece simples, né? E é mesmo, mas para quem, né? Quando se descobre, né? Só depois que se descobre que se parece simples, né? Então, o Arquimedes teve essas conclusões aí, né? Imagina isso aí 300 anos antes de Cristo, né? Realmente é algo assim, né? Bater palma, né? Para esses cientistas, esses descobridores, né? Do passado aí, que muitos anos antes de Cristo descobriram essas questões aí que até hoje valem para a gente, né? Mais de 2000 e tantos anos depois, ainda vale, né? Bom, qualquer corpo mergulhado no líquido tem um peso inferior ao seu peso real. Esse peso designa-se por peso aparente do corpo. Então, por exemplo, você está dentro da piscina, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu peso, o certo não é falar eu peso, né? Porque, na verdade, eu vou falar, é uma unidade de massa, não é de peso, né? A minha massa é de 108 quilogramas. 108 quilos, né? Varia um pouquinho, né? Varia um pouquinho. Quando eu vou para a casa dos meus pais, aumenta um pouquinho. Quando eu venho embora, diminui um pouco, né? Então, o peso ele vai, né, oscilar um pouquinho. Mas vamos pôr 108 quilogramas. 108 quilogramas vai dar 1.080 newtons, né? 1.080 newtons seria o meu peso. Meu peso hoje é 1.080 newtons. Peso real, né? Peso real. Se eu entrar na piscina, eu vou ter um empuxo. Vai acontecer um empuxo e eu vou ter um peso aparente, que é o peso real que eu tenho, menos o empuxo que foi exercido sobre o meu corpo, né? Então,
Peso aparente é peso real menos o empuxo, tá? Aqui, ó, peso aparente é peso real menos o empuxo. No caso, quem que vai ser o empuxo, então? O empuxo é o peso real menos o peso aparente, né? Se você tem o peso real e você tem o peso aparente, a diferença dos dois é o empuxo. É a força de empuxo. O empuxo e o peso são forças, né? Então, eles são dados em newtons também, né? Ou quilograma-força, se não for no sistema internacional. Muito usado, né? No Brasil é muito usado o quilograma-força, né? Por exemplo, na área automotiva, né? Na área de automóveis, por exemplo, eles usam muito para designar a força como que chama, gente? O torque, né? O torque do motor. Eles falam, o motor tem 200 cavalos, né? E um torque de 30 kgfm metro. Então, aqui no Brasil, usado mais quilograma-força metro. Quilograma-força metro é a unidade de torque, né? E, se for no sistema internacional, é Newton metro. Newton metro. 200 kgfm metro ou 20, mais ou menos, dá mais ou menos essa relação, 20 Newton metro. É o torque, né? Que é a força com que o motor consegue, a habilidade que o motor tem de passar força para as rodas, né? Então, quando, por exemplo, você acelera um veículo, né, você vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, você está subindo, né? Você está indo numa estrada e está subindo. Aí você vai ultrapassar um caminhão, por exemplo. Então, você vai acelerar esse carro. Se o carro for lerdo, né? Se for um carro com pouco torque, né? Você vai pisar no acelerador, o carro vai ter dificuldade para adquirir força e velocidade para ultrapassar o caminhão. Se o carro tiver mais torque, mais força, você pisa no acelerador, rapidinho ele vai pegar aquela força do motor e vai conseguir transformar aquilo em velocidade. Aí você vai ultrapassar rapidamente o caminhão, né? Então, eu posso usar quilograma-força ou Newton para a grandeza força, né? Se for sistema internacional, é Newton. Se não for o sistema internacional, normalmente se usa quilograma-força. Muito usado quilograma-força no Brasil, né? Bom, seguindo aqui, por que razão uns corpos flutuam na água e outros não? Né? Foi o que ele disse, né? Ele deu o exemplo de um navio, né? Um navio flutua na água e uma esfera de metal não flutua. Ela cai na água e afunda, né? Por que isso, né? Então vamos ver aqui. Ah lá. Quando é que um corpo vai para o fundo? Quando é que o corpo vai para o fundo? Então, eu tenho, né, uma situação ali, ó, que a esfera foi colocada dentro de um reservatório com água, né? Eu tenho o empuxo e tenho o peso, né? Tem empuxo e tem peso. Aqui, né, num segundo momento, a esfera vai afundar. Ela vai para o fundo, né? Vai para o fundo. Então, ele fala o seguinte, ó, se dentro do líquido, né? Dentro do líquido, o empuxo for menor que o peso, né? Se o empuxo for menor do que o peso, o que vai acontecer? Empuxo menor que o peso. A esfera vai para o fundo, o corpo vai para o fundo, né? Se o verde aqui, ó, for menor do que o vermelho estiver predominando, o que vai acontecer? A esfera ou o corpo vai para o fundo. Tá certo?
Exatamente isso aí, né? Agora, ele fala o seguinte: quando é que um corpo fica no interior de um líquido? O corpo vai ficar no interior. Ele não vai ficar nem flutuando, nem no fundo. Ele vai ficar no interior, né? Então, se dentro do líquido, né? Eu tenho 3 situações. A primeira eu já falei, agora tem a segunda. Se dentro do líquido o empuxo for igual ao peso, né? Se o empuxo for igual ao peso, o corpo fica em equilíbrio no interior do líquido. Tá? Então, se o empuxo, né, for igual ao peso, tá? O corpo fica em equilíbrio no interior do líquido. Tá? Enquanto vocês estão raciocinando em cima dessa segunda situação, eu vou só pegar a garrafa de café ali para eu tomar um cafezinho, porque está na hora, né, gente? Só um minutinho. Tem um cafezinho velho aqui, foi feito de manhã cedo, mas dá para quebrar o galho, né? Dá para esquentar a garganta aqui, né? Vamos ver aqui. Tá razoável, né? Dá para levar. Então, o que acontece? Eu tenho a segunda situação, né? O empuxo é igual ao peso, né? O empuxo é igual ao peso. Se o empuxo é igual ao peso, o corpo, né? O objeto, ele vai ficar flutuando, né? Ele fica no interior do líquido. Ele não fica nem no fundo e nem na superfície, tá? Agora, quando é que o corpo flutua? Quando é que o corpo vai flutuar? Né? Então, eu tenho aqui, ó, o empuxo, né? Vocês podem ver que a setinha do empuxo aqui, ó, que é a verde, estou mostrando para vocês aqui, ó, a setinha verde, ela está maior do que a setinha vermelha, né? Então, a setinha verde maior do que a setinha vermelha. Significa que o empuxo está maior do que o peso, né? Se o empuxo é maior do que o peso, o corpo sobe até o momento, né, em que o empuxo fica igual ao peso. E aí o corpo flutua, né? Então o corpo vai conseguir flutuar. Não é isso? Um exemplo clássico disso aí. Por exemplo, você pega uma rolha, né? Pega uma rolha, essas rolhas aí de garrafa de vinho e outras garrafas aí, né? Você pega uma rolha dessas aí e joga na água, né? Joga num recipiente com água. O que vai acontecer? A rolha vai flutuar, né? A rolha vai flutuar, porque o peso da rolha é menor do que a força de empuxo. Aí ela flutua, né? Então tem que acontecer o quê? Tem que acontecer uma situação em que o empuxo seja maior do que o peso para que o corpo possa flutuar. Tá certo? Então, olha lá, para que um corpo flutue num determinado fluido, né? Para que um corpo flutue num determinado fluido, é necessário que a densidade desse corpo seja menor do que a do fluido. Tá? Então, é necessário que a densidade do corpo seja menor do que a do fluido. Aqui tem uma situação, gente. Nós temos abrir um parênteses, né? Nós temos dois termos, né, que são muito usados aí. 2 termos. Nós temos 2 termos. Densidade e o termo massa específica. Se você olhar matematicamente, né, eles têm a mesma unidade. No caso do Sistema Internacional, quilograma por metro cúbico.